Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Respondam aí pelo chat. Peço desculpas pelo atraso. A pessoa que ia participar da live não está conseguindo entrar. E vamos ver, se ela conseguir entrar agora nos próximos minutos, a gente continua com o combinado. Mas se ela não conseguir, eu tenho apenas uma resposta que eu vi a uma pergunta que eu vi na live de ontem e que eu só percebi depois que a live acabou. E que eu acho que é uma boa pergunta que também soluciona algumas coisas algumas dúvidas que já me consultaram em outras lives, né? Então, deixa só eu primeiro dar o recado de escritor gosta de vender livro. Precisa vender livro, você não morre de fome. Olha aí meus livros: Introdução à Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, O Brasil e a Nova Ordem Mundial e As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Então, ó, tá todo mundo falando aí que o som tá bom, a imagem tá boa. A imagem é essa capenga porque não tem tecnologia que faça milagre. Mas, então, muito obrigado a todos vocês que já estão aí a me aguentar depois de uma live de ontem, e amanhã tem a live, que, aliás, esse é um dos avisos. Amanhã a gente vai fazer uma live de continuação daquela sobre o 11 de setembro que a gente fez há 2 semanas. Então, eu espero vocês aqui amanhã às 18 horas, tá? Então, os recados de sempre. Quem quiser entrar no meu curso Nova Ordem Mundial, Globalismo e Geopolítica, os links estão todos abaixo. Se você quer colaborar com o meu trabalho, pode ser pelo Apoia-se, pode ser comprando meus livros, entrando no curso, pode ser por superchat, destacando seu comentário que será lido depois aqui. Então, enquanto isso, deixa eu pegar aqui ver se eu encontro aquele comentário, senão eu lembro mais ou menos o que foi falado, e aí a gente tenta, por lembrança mesmo, se conseguir ler direitinho, fica mais fácil. Mas se não der, eu vou tentar lembrar mais ou menos o que dizia esse comentário. Eu não me lembro quem fez o comentário, né? Deixa eu ver. Eu lembro que apareceu quando acabou a live. Então eu vou pôr aqui no final para ver se eu acho. Era um comentário longo, então talvez eu consiga achar aqui. É uma pena porque o YouTube, esses comentários que são feitos em tempo real aqui durante a live, eles desaparecem, às vezes somem durante a live ou somem depois da live, como parece que está sendo esse caso aqui. Não estou conseguindo localizar. Espera aí, tenham paciência. Bom, não estou achando, não vou ler praticamente o comentário. O sujeito me dizia o seguinte, né? Mais ou menos. Muitas coisas boas que nós hoje usufruímos do Ocidente vieram da filosofia grega, que era contaminada pelo politeísmo, né? Ao mesmo tempo, ele fez essa analogia. Ao mesmo tempo, acontece hoje que nós admiramos a liberdade que, quando a gente fala, por exemplo, dos pais fundadores, e eles, quase todos, ou boa parte deles, faziam parte dessas sociedades iniciáticas do tipo maçonaria e algumas outras, mas nós também tiramos algumas vantagens daquele arranjo institucional que foi criado ali pelos pais fundadores e que serve de modelo para uma série de coisas, uma série de coisas republicanas aí do Ocidente. Então eu achei ótima essa reflexão que ele propôs. Ele falou assim, bom,
Nos dois casos, a gente tem a gente tem lá, na essência, coisas interessantes, mas que também, de certa forma, estão contaminadas acidentalmente por esse pensamento, seja lá na questão do politeísmo, seja nessa questão do ocultismo, do esoterismo e do esoterismo, né, com S, né, de para dentro, né, que tem segredos, processos iniciáticos, uma série de coisas que também não são coisas boas, né? Então ele falou como a gente pensa sobre isso e aí ele colocou, né, no meio dessa reflexão o papel aí do cristianismo, no caso da igreja. O cristianismo, nos dois casos, teve um papel diferente, e eu acho que esse é o grave problema dos nossos dias. No caso da filosofia grega, do pensamento grego, tudo aquilo foi filtrado pelos evangelhos, pelo pensamento cristão, né, e pela moral cristã. Então, uma série de coisas foram abandonadas, uma série de ritos, de rituais e de crenças, idolatrias foram abandonadas e filtradas pelo cristianismo. No entanto, o mesmo não vai acontecer com essas sociedades e a influência delas na criação desse mundo ocidental moderno, que vai acontecer aí a partir do século XVIII. Por quê? Porque a igreja já não tinha mais a mesma influência na sociedade e não conseguiu reagir a isso. Embora alguns papas, alguns pensadores cristãos, alguns pastores protestantes no final do século XIX já e no início do século XX, protestaram e demonstraram o lado ruim dessa influência na política ocidental, né? Então, eu acho que respondi o comentário dele e é uma ótima reflexão, que a gente vê que naquele momento que o cristianismo estava ascendente na Europa, a gente conseguiu purificar um pensamento anterior, aproveitando tudo que ele tinha de melhor. Está aí a patrística e mais tarde a escolástica, reaproveitando essas ideias do pensamento grego, seja simbolizado, né, da patrística por Santo Agostinho, que leu os discípulos de Platão, seja na escolástica com São Tomás de Aquino, que leu principalmente Aristóteles, né? Então, ali a gente viu a força do cristianismo para purificar e para aproveitar melhor aquelas ideias anteriores. Já não aconteceu o mesmo, porque a igreja já não tinha tanta influência na vida das pessoas como teve lá atrás. Essa é a minha reflexão sobre essa ótima analogia proposta por uma pessoa que estava assistindo a live de ontem e que, infelizmente, eu esqueci o nome e não encontrei o comentário. Se ele estiver por aí, ou se alguém souber quem é, põe o nome aí que eu quero agradecer, tá bom? Então, a nossa convidada agora chegou e eu vou colocá-la aqui para a gente bater um papo. Aí está ela! Olá, professor! Olha, deixa eu contar aqui para as pessoas. É Miriam, né? Miriam, tá. Isso. Então, a Miriam Gondim pediu esse papo aqui por meio da nossa amiga Cláudia McClure. Isso. Ela diz que estuda o assunto, é uma pessoa interessada, lê os meus livros e queria bater um papo. Quem é amiga da Cláudia é minha amiga, então seja bem-vinda, eu estou à sua disposição. É uma coisa meio inusitada, né? Eu estou sendo entrevistado no meu canal, então eu sou... É bem a minha cara isso de eremita, de não gostar de sair de casa mesmo, até para ser entrevistado eu gosto que seja em casa. Então, e inovar também, né? Você está inovando. Então eu estou à sua disposição, a gente conversa aí durante 1 hora, 1 hora e meia, o que você quiser perguntar, esteja à vontade, seja bem-vinda e obrigado pelo prestígio. Obrigada. Inicialmente eu quero pedir desculpas aí ao atraso, né? Mas meu notebook não quis me obedecer, eu não consegui acesso através dele e aí resolvi pegar o celular.
Daí esse improviso até na imagem, né? Ficou meio complicado. Mas eu queria colocar, principalmente, o porquê de eu estar aqui, né? Além de ser sua fã, sua aluna, porque eu me matriculei recentemente, eu já li os seus livros bem anteriormente, né? Quando eu comecei a estudar, a querer entender essa história de nova ordem mundial. Mas eu também sou presidente de uma associação, a Associação Cearense Ordem e Liberdade, que é de conservadores de direita, e a gente tem na associação o propósito de levar informação e conhecimento para as pessoas. E eu acho que é muito oportuno hoje a gente estar falando sobre o que está acontecendo no mundo, né? E o que está acontecendo no Brasil também. E aqui no Ceará, que é a nossa terra. Os avanços, né, na nova ordem mundial, e daí, para estimular as pessoas a ler, eu pedi à Cláudia, né, que intercedesse e arranjasse esse tempinho para a gente conversar. Como eu disse, eu sou sua fã, já li seus livros, eu estou lendo agora, comprei recentemente as várias faces, né? Estou lendo aqui, nossa, parece. E estou gostando muito porque são várias visões, né? Não é só a sua. Mas é uma honra, né, e um prazer enorme estar aqui. Eu preparei uma listinha de perguntas que eu acredito que são pertinentes para qualquer pessoa que se interessa pelo assunto. Posso começar? Pode começar. Pronto. A primeira pergunta é com relação à sua motivação pessoal para escrever sobre geopolítica, globalismo, nova ordem mundial. De onde foi que veio esse incentivo? Porque eu já tive a oportunidade de ler o livro do Gary Allen, né, que é de 1971, e houve um hiato enorme entre o livro que ele escreveu e os próximos que vieram a falar de nova ordem mundial. Onde foi que você foi buscar as suas inspirações, suas motivações? Bom, eu sempre tive desde que começou a internet, eu tinha um certo pensamento alternativo, assim, que aquilo me fascinou, a chance de acesso a conhecimento inacreditável. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu vi a internet. E na época eu estava escrevendo sobre Salvador Dalí, para uma revista. Então eu tinha acabado de voltar um dia antes da biblioteca, que era o que a gente fazia para pesquisar, né? Então, eu tinha ido na biblioteca do Centro Cultural, pesquisei lá uma série de coisas, passei metade do dia lá para escrever, depois tomei nota de algumas coisas e em casa eu ia escrever. Aí no dia seguinte, eu trabalhava numa editora, que não tinha nada a ver, e os caras instalaram a internet lá. Eu só tinha visto o BBS, que já tinha ficado fascinado. E aí eu fiz a pesquisa e achei lá algumas dezenas de sites falando do Salvador Dalí. Eu achei o máximo aquilo. Falei, olha isso, né? Achei aquilo incrível. E aí comecei a me interessar muito. Mas rapidamente eu percebi que tinha um grave problema de privacidade, de vigilância do que estava sendo feito na internet. Porque eu passei a ser um usuário hard, assim, eu usava muito a internet. E muito conversa, principalmente, com pessoas do mundo inteiro. E logo fiquei sabendo de uma série de iniciativas que procurava controlar o fluxo de informações na internet e que seus desdobramentos são as redes sociais hoje, entendeu? Isso. Só que lá atrás aquilo ainda eram projetos dessas mesmas as mesmas empresas que sempre controlaram ali o fluxo de informação, o chamado Deep State em torno ali da ARPANET, que era a criadora da internet, né? Então, essas empresas como Sun Microsystems, Oracle, todos os seus donos, antes mesmo das empresas existirem, eles já estavam trabalhando nesses projetos da ARPA. Inclusive, até o pai de um dos caras do Google, entendeu? O negócio é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Tudo já estava sendo meio desenvolvido. E aí foi isso que despertou meu interesse. Quando aconteceram os atentados de 11 de setembro, exatamente por eu já estar há uns 5 anos aí falando sobre questões de privacidade e segurança de informação, eu
rapidamente, nesses sites que eu visitava e com algumas pessoas que eu conversava, eu cheguei a algumas dúvidas sobre os atentados, coisas que punham em xeque a versão oficial. Foi um pulo para descobrir que tinha um monte de informações por trás daquilo que eu não fazia ideia. E aí, um passo que eu narro no meu primeiro livro, que foi decisivo, foi encontrar o trabalho do Olavo de Carvalho. Porque aí eu vi que fora do Brasil já existia, naquela época, assim, se falava em 200 livros sobre o assunto. E alguns livros, inclusive, do século XIX, mostrando que o negócio fora do Brasil já era muito discutido. E que durante um período isso tinha sido discutido no Brasil também, né? Com autores como Dom Vital, né? O bispo de Olinda, que já escrevia contra esse processo revolucionário. Já tinha aqui no Brasil, teve o Gustavo Barroso, que chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Letras e escrevia contra esse processo ainda na década de 30. E depois a gente teve o Plínio Corrêa de Oliveira, que escreveu muito sobre tudo isso. E, de repente, houve um vácuo aí, como você disse mesmo, né? Que quem veio voltar a tocar nesse assunto com tanta propriedade vai ser o Olavo de Carvalho só nos anos 90. Né? Então, você vê, o livro do Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, é de 59. Poxa. Nós ficamos 30 anos aí sem ninguém falar no assunto. Exato. Né? Então, quando eu lancei o meu livro, o que eu tentei fazer? Recolher tudo que esses caras tinham feito antes, aproveitar o máximo do que dava para perceber, do que eu conseguia assimilar todo esse conteúdo que foi se abrindo, porque a cada livro que eu lia eu percebia que existia mais 2, 3, mais 2, 3, né? E nunca acaba, e não acabou até hoje. Acho que eu já indiquei uns 400 livros sobre o assunto, e eu calculo que é mais ou menos isso aí, de 400 a 500 livros que eu indiquei desde o meu primeiro trabalho. E eu sei que se eu um dia sentar na internet para procurar mais livro, eu vou achar mais 400, entendeu? Ah, com certeza, com certeza. Porque eu uso essa metodologia também, mas eu uso de pesquisar nos livros que eu leio o que serviu de bibliografia para eles. Eu também, sim. E a gente encontra muita coisa dessa forma. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que até está na mão aqui, porque eu dei esse exemplo hoje para um amigo. Peraí. Meu filho arranjou fio ali, talvez eu tenha que carregar. Né? Um amigo me perguntou hoje, assim, tem mais livros aí, além desses que você tem a lista aí, porque ele estava procurando alguns assuntos e ele falou, tem mais algum lugar aí fácil para achar? Aí eu tirei uma foto desse livro aqui, ó. Né, uma foto da bibliografia, a gente estava falando do Nicholas Harder, com todos os livros que ele indica aqui, ó. Entendeu? E aí você vê que tem trabalho para o cara ficar dias e dias, e o tamanho das referências desse livro. Né? Tem pelo menos mais outros 300 aí que eu não conheço. Né? Então não acaba, é um assunto, por ele se desmembra em vários aspectos, e ele também é dinâmico, né? Então, a cada dia tem gente produzindo mais conteúdo sobre isso. Tem mais gente. E como essa progressão não é simplesmente aritmética, tem mais gente sabendo das coisas hoje do que tinha há um ano atrás, há 2 anos atrás, então o volume de informações de tudo isso é avassalador, né? E é o que me faz sempre mostrar como aquelas pessoas que acreditam que já entenderam tudo estão longe da realidade. Né? Verdade. Bom, pode passar para a próxima pergunta? Podemos, estou à sua disposição. Tá, você é que manda aqui. Travou a imagem? Posso passar para a próxima pergunta? Eu tô vendo. Pronto, normal, acho que está normal. Não, para mim, foi para mim. Ah, tá. Bom, sobre a nova ordem mundial ainda,
a gente pode dizer que está se deparando com a ideologia não nomeada ainda, porque a partir daquele tripé, né, que é os metacapitalistas, o Islã, o comunismo, eu sempre achei que tinha alguma coisa errada nessa organização, porque eu não entendia como é que esse tripé funcionava. E numa das lives que eu assisti sua, eu passei a compreender. Está no livro, depois eu encontrei, né, que os metacapitalistas são os que mandam mesmo, e eles alternam as ações entre as ações do Islã e as ações do comunismo. Mas tem uma nova ideologia para isso? Tem um novo nome? Assim, essa é uma coisa interessante que você falou, porque eu noto que está em construção uma nova ideologia mesmo. Né? Isso. Eu não gosto de chamar de tripé, porque isso indica como se fossem três estruturas de um mesmo tipo e não é assim que eu entendo. Uhum. Eu acho que são três forças políticas, mas elas são de natureza distintas, assim, né? Enquanto a gente tem uma natureza de poder exclusivamente econômico, né, e estrutural aí, que está ligado às grandes corporações, ao controle do sistema financeiro internacional, a esses grandes organismos internacionais ligados à ONU, por exemplo, e a todos esses think tanks que dão origem a todo o pensamento globalista, internacionalista, que seria aí esse ideal globalista ocidental dos banqueiros, né, ou dos metacapitalistas. Ele é um poder de eminentemente econômico, a princípio, né? Embora o poder econômico se desdobre em várias outras formas de poder. Enquanto que o movimento revolucionário mais atrelado a essas ideologias coletivistas, como comunismo, socialismo e mesmo esse fascismo moderno aí que é chamado de outros nomes a depender do país, ali ele tem um valor mais ideológico e teórico, que ao longo do tempo, de certa forma, contaminou a forma mentes do pensamento, principalmente da classe pensante. E, por outro lado, o Islã é uma coisa completamente diferente. Exato. Porque ele tem base em algo transcendental. Então, a sua capacidade de adaptação a novos tempos assim é inferior à dos outros. Então, ele precisa ser mais rígido. Então, a gente vai notar que suas fissuras são mais demoradas a se solucionar, são mais profundas, e que qualquer mudança do seu modo de agir leva muito tempo para acontecer. É algo mais, ele não é tão dinâmico como os outros, né? Você vê que o Islã vai passar, ao longo de alguns séculos, por apenas uma grande mudança de posicionamento com a presença do pensador Said Qutb, o egípcio que transformou o Islã moderno em algo muito mais político. Então, eu não gosto muito de tripé por isso, né? Porque certo, eu acho que, embora as circunstâncias possam fazê-los atuar em parceria, como um tripé sustentando um mesmo piso, não é o comum de acontecer quando a gente olha no longo e no médio prazo. Então, a gente nota que existe mesmo essas três forças, e aí não é algo que eu consigo provar, né? Mas eu acho que é uma dedução lógica, que eu vejo que uma dessas forças, a força do dinheiro, a força dessa mentalidade imperialista que não diz respeito a nações, né? A gente já fala sobre isso, mas é uma mentalidade de megalomaníaca, de controle, de impor
as suas ideias, o seu modo de pensar nos outros, né? Que a gente pode chamar aí desse pensamento metacapitalista ocidental. Tudo me faz pensar hoje que ele exerce uma influência muito maior sobre as duas outras forças, né? E eu dou um exemplo de cada, assim, os exemplos da influência do dinheiro dos banqueiros no movimento revolucionário vem desde a criação do Manifesto Comunista, que foi encomendado pela Liga das Nações, uma sociedade paramaçônica formada por um monte de gente rica lá. Era Liga dos Justos, né? Liga dos Justos, que depois passou a se chamar Liga dos Comunistas. Uhum. Aí você vê, já começou aí. Depois tem o financiamento da Revolução Russa, o financiamento da recuperação da China comunista. Exato. Isso, para mim, já mostra um certo interesse na sobrevivência desse movimento revolucionário, certo? Uhum. E, por outro lado, o financiamento de alguns desses metacapitalistas, onde não foi uma questão de consenso, na Revolução Iraniana, que era foi colocada em prática pela primeira vez o pensamento do Said Qutb, que teve seus textos traduzidos pelo próprio Ayatollah Khomeini, né, que dá origem à guerra do Irã-Iraque, vai dar tudo aqueles... Nós vamos falar amanhã sobre essa coisa da guerra do Irã-Iraque e da Revolução Iraniana, na live sobre 11 de setembro, parte 2. Então, eu vejo... E depois nas primaveras árabes, que ficou comprovado que o dinheiro tinha saído de Wall Street para financiar aqueles movimentos rebeldes, tanto na Líbia, quanto no Egito, que derrubou o Mubarak, e em outros países da África, tinha saído saía de Wall Street, passava pelos banqueiros associados lá do Catar e ia pela TV Al Jazeera, que é a TV estatal do Catar, distribuía inclusive financiamentos até de Facebook para essas páginas, para se movimentar essas pessoas. Então, essas três forças, eu acredito que sim, são... pelo menos existe uma tentativa constante de controlar tudo isso. Mas temos que sempre nos atever que não é um bloco organizado, né? Não é um bloco assim, todo mundo trabalha junto, não é. Vai ter momentos de conflito entre dois deles, entre os três, entre todos eles contra nós, entendeu? Então, por isso que eu não gosto muito dessas teorias que procuram explicar tudo. Na verdade, é porque são coisas muito pontuais, né? Os metacapitalistas estão em cima e controlam e manipulam os outros dois, né? No caso, o Islã e os comunistas socialistas, né? Porque eles jogam dinheiro aonde interessa e aí vão mudando no tabuleiro de xadrez de acordo com o bel prazer. Aquela história de quando você quer controlar, você precisa alimentar os dois lados, né? Então, eles fazem isso constantemente. Isso, a melhor maneira... Né? O primeiro Rothschild, né, falava, a melhor maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito. Controlar os dois lados, exato. Então, mas tem uma questão aí, só para jogar mais complicação nessa questão, que é o seguinte, tem as influências inversas aí, né? Você veja que a presença islâmica nos Estados Unidos e na Europa é tão grande. Sim. E foi tão rápida que hoje eles criaram até o conceito de islamofobia. Então existe uma certa vitimização, seja na Europa, nos Estados Unidos, e aqui também se começa a desenhar essa coisa. Então, quer dizer, houve uma influência na cultura inversa aí. Isso. E no caso do movimento revolucionário, a gente não pode esquecer que essa ideia de produzir lixo cultural no país dos outros
já tinha sido prevista por Platão como uma arma de guerra e foi executada e planejada por uma série de mentes do movimento revolucionário, como Willy Musenberg, que disse que temos que tornar o Ocidente tão corrupto a ponto de feder. O próprio Stalin, né? Todo pós-Stalin da União Soviética promovia, por exemplo, movimentos subversivos na Europa e nos Estados Unidos, como foi o caso de 68, como foi uma série de eventos de movimentos revolucionários, seja na arte, seja na música, ou no Woodstock, comportamento né? dos jovens, como Woodstock, e aí você vai ver que isso também contou com apoio, pelo menos um apoio moral de lideranças da União Soviética. E olha que curioso, a União Soviética, ao mesmo tempo que promovia esse tipo de iniciativa subversiva na arte, em outros países, o rock era proibido na União Soviética. Proibido lá, é verdade. Era proibido, o heavy metal era proibido na União Soviética. E, ao mesmo tempo, a gente vê a escola de Frankfurt, que durante um tempo contou com a ajuda da União Soviética, a escola de Frankfurt pregando exatamente o contrário. A ideia marcusiana de rebeldia, de sexo sem limites, de drogas, de destruição das autoridades, de desobediência, subversão. Tá aí. Mostra como essas influências são muito complexas para a gente querer, com um enunciado, explicar tudo. Né? Falam até de Woodstock ter sido uma das experiências do Tavistock, né? Do Instituto. Né? Então, e quem conduziu, quem conduziu isso aí foi um sujeito chamado Timothy Leary, inicialmente, a parte teórica, né, do LSD. Porque não é simplesmente Woodstock. Foi um experimento longo que contou com uma das partes, era Woodstock. Né? Então, esse professor Timothy Leary, que era professor de Harvard, teve gente ligada àquele programa MK Ultra, que era controlado pelo Ewen Cameron, falei dele ontem. Então, assim, essas coisas é muito difícil até rastrear. Né? Você veja que quando a gente muda para um outro campo dessa ideia de subversão cultural, se a gente chega na eugenia, né? Exato. Aí a gente vê, é até difícil você falar, quem começou a eugenia? Porque tinha um pensamento alemão sobre isso, tinha o pensamento soviético sobre isso e tinha o pensamento da Fundação Rockefeller sobre isso. Sim. Juntou tudo isso aí, fundaram o Instituto Kaiser Wilhelm. Né? Da onde saiu o Mengele, né? Da onde saiu todas essas teorias eugênicas que chegaram a executar um congresso brasileiro aqui em 1929. Sim, foi eugenia, né? O nome era eugenia, o nome do congresso. Congresso Brasileiro de Eugenia. De eugenia. E isso aí nos leva à minha terceira pergunta aqui, que é sobre as instituições e o papel delas nessa história toda, né? Nós estamos vendo aí a ONU. Que outras instituições a gente viu? Porque a ONU hoje, com clareza, a gente entende o que é que ela está fazendo, né? A que ela veio. E que outras instituições? Os banqueiros também, os bancos, a gente já percebeu. Mas tem mais, não tem? Tem. Tem uma infinidade de institutos, fundações, associações. É praticamente infinito, assim. Se a gente vai rastrear, porque cada uma dessas instituições geram muitas outras, né? Mas aí você vê... dizem, só pegando aí essa linha de raciocínio, que as 13 famílias, se eu não me engano, são 13 famílias mais importantes, cada uma delas tem uma fundação. Então, sobre essa questão das 13 famílias, eu não gosto dessa explicação, não? Porque eu acho ela simplista demais. Parece até que quem selecionou esse número aí, 13, você vê que as pessoas nunca falam quem são os 13, e aí quando você pressiona para falar, então quais são? Aí a pessoa fala 13 que a gente sabe que não está
nesse mesmo nível de importância de algumas primeiras. Eu não gosto de ficar falando sobre isso porque não é algo tão simples assim de se reduzir. O que eu vejo, que é muito nítido isso, desde que começam as ideias de construção de um governo mundial, duas famílias se envolveram muito nisso, Sim. principalmente. E todas as outras que orbitam essas famílias foram as principais executoras. Então, eu falo de uma família na América, a família Rockefeller, e uma família na Europa, a família Rothschild. A família Rothschild chega primeiro, é uma família que a história fala dela há mais tempo, né? Desde pelo menos o século XV já tinha alguma coisa, ainda não usando esse sobrenome, usando o sobrenome Bauer, já no câmbio, já trabalhando com moeda, com troca com empréstimo, entendeu? Já mexiam ali naquele negócio. E a família Rockefeller que faz a fortuna no petróleo. Então, já uma família já moderna que vai fazer a fortuna no século XIX. Por que eu falo dessas duas famílias? Porque quando você vai ver todas as instituições que foram criadas, são elas ou as famílias ao redor delas que foram as principais forças de pressão ou de financiamento ou de decisão política. Vamos pegar um exemplo. Nos Estados Unidos, a criação dos principais organismos americanos, Federal Reserve, foi um decreto feito pelo presidente Woodrow Wilson, mas que contou com a escrita, com o preparo do senador Aldrich, que é avô do David Rockefeller. Né? Então, ele é da família Rockefeller. Ele era sogro de um Rockefeller. Aí você pega, eles criaram, poucos anos depois, em 21, criaram o CFR, o think tank mais poderoso na minha visão, do ponto de vista de pensamento internacionalista. Foram aliados aos Rothschild para criar a Liga das Nações, que na época foi criada em Paris, e a Chatham House em Londres. No mesmo ano, as duas. Então, assim, aí a gente vê o peso dos Rothschild na criação dos Illuminati, junto com o Adam Weishaupt, lá, o jesuíta. Então, você começa a ver, não é simplesmente uma cisma minha, né? Aí você veja, quem cria a ideia do Banco Central dos bancos centrais? A família Rothschild. Quem cria os principais veículos de comunicação do sistema financeiro internacional? A Economist, a Financial Times, são os Rothschild. Quem controla o sistema de comunicação, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos? Os Rockefeller e seus assemelhados, agrupados aí. Então, eu não gosto de falar de 13, de cabeça eu sou capaz de lembrar uns 50 satélites ao redor de cada uma dessas famílias. Né? Eu acho que a medida que evoluiu, eu não estou falando né? de gente, eu não estou falando de gente rica, eu estou falando de gente bilionária. E muito influentes, né? Nas suas áreas. Então, eu penso assim, eu não gosto muito dessas teorias que falam das 300. Eu acredito que, devido ao controle dos fundos de investimento e ao controle das fundações, das grandes corporações, a gente pode estimar aí, de primeiro time, entre 300 a 500 famílias grandes, circuladas por 2.000, 3.000 famílias, que isso seria a verdadeira elite mundial, porque daí você vai controlar 90% dos recursos mundiais. Né? Não mais do que 2.000 famílias têm 80% dos recursos mundiais. Né? Quando a gente soma fundos de investimento, os bancos, as grandes corporações, coisa que não está na lista da Forbes. Né? Então, é nesse sentido que eu penso que eu acho isso até menos importante a gente ficar se atrelando a esse tipo de coisa e tentar entender o que eles querem fazer com a nossa vida. Exato, eu acho que essa é a parte mais importante, né? E assim, no Brasil, considerando essas organizações que estão, vamos dizer assim, envolvidas nos mesmos objetivos, né? Quais seriam, assim, as que têm uma intensidade maior em termos de influenciar
para esse caminho que nós estamos seguindo, né, da nova ordem mundial? Além dos canais de televisão, né, porque eu acho que é uma das maiores influências hoje. Não sei se o senhor Sim, concorda. Concordo. A mídia é a parte visível do establishment. Né? Isso. Além desses organismos internacionais que têm grande influência em tomada de decisão política, em comportamento e até no discurso da mídia, coisas como ONU, Unicef, Unesco, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Saúde, todas essas organismos internacionais oficiais, vamos chamar assim. Além desses, a gente tem as fundações que financiam pautas pontuais. E aí, quem tem grande influência no Brasil? A Fundação Open Society, no Jorge Soros, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, ao longo da história do Brasil, talvez tenha sido a mais influente da nossa história, principalmente na área de saúde, área comportamental. Uhum. A Fundação Rockefeller criou nosso sistema público de saúde, né? Uhum. E contratou o Carlos Chagas para implantar esse sistema no Brasil. Então, assim, toda a medicina tropical, todo investimento em medicina, atualização da medicina, educação continuada, tudo isso foi feito no Brasil com o dinheiro da Fundação Rockefeller desde 1915. Né? Então, essas fundações, na minha opinião, e hoje somando aí a Bill e Melinda Gates, tem a Fundação Brookings, tem hoje uma Fundação Oxfam, uma fundação internacional muito forte. Tem aí em cada área você vai achando algumas, né? Você vê na área ambiental, tem as próprias ONGs ambientais com muita influência, como Greenpeace, WWF, aqui no Brasil o SOS Mata Atlântica. Então, Viva Rio. O Viva Rio. E aí entra na questão de segurança, tem Instituto Igarapé, é infinito o negócio. Você é capaz de citar, eu sou capaz de a gente achar aí 10 em cada área, né? E que todos recebem dinheiro desses metacapitalistas. Todos recebem, vivem do quê? Vivem de patrocínio das grandes corporações ou de governos. E às vezes as duas coisas, porque o de doação que eles pedem, doação é insignificante perto do que custa. Vai ver o que fatura o Greenpeace, vai ver o que fatura o WWF. Eu falei no documentário do Brasil Paralelo sobre isso. Então, tudo isso causa essa falência democrática, no meu entender, porque essas forças de pressão, apesar de representarem poucas pessoas, eles conseguem benefícios governamentais, eles conseguem decisões governamentais favoráveis, sem que a maioria da população tenha nem noção do que está acontecendo lá. Exato. Eles usam palavras bonitas, né? Palavras que às vezes é a história do contrário. Quer dizer uma coisa, mas na verdade significa outra. E a gente vê isso nos itens, né? As ODS da Agenda 2030. Exatamente. Quando você lê as ODS, cada uma delas, né, as 17, é lindo, mas tem tanta coisa ruim que pode ser feita a partir daquilo. O que é que o senhor diria em termos de Agenda 2030? Quais deveriam ser as nossas maiores preocupações no Brasil? Boa. Então, só terminando aí, acho que eu esqueci das fundações do Jorge Paulo Lemann, na área educacional, que são muito poderosas também. Que está formando novos políticos, né? Ele tem a Lehman Fellowship lá na Universidade de Harvard, que já pôs uns 30 aí. Isso. E tem as fundações que estão, de certa forma, criando um novo padrão pedagógico, novos métodos, e ao mesmo tempo as suas empresas estão comprando escolas, né? Exato. Então, já dá para saber que ele se interessa muito por essa área. Então, a gente tem que ficar atento. Isso. E, respondendo agora sobre a Agenda 2030, o problema é exatamente esse. Os 17 ODS, eles são carregados de aquelas declarações de virtude, né? Eufemismos, assim, e
e aquelas questões que ninguém nega, mas é até desnecessário repetir, né? Assim, você veja lá, o primeiro ODS é acabar com a pobreza mundial. Né? Isso. Então, aí você fala, quem vai ser contra, né? O Não é objetivo é ninguém, criar um ODS para que ninguém seja contra. Então, ele já elimina a resistência antes, porque o próprio discurso da sua existência é algo, de certa forma, inquestionável. Todo mundo quer aquilo, né? Então, ele fala, ó, não podemos acabar com... temos que acabar com a pobreza. Esse é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Só que o problema é o que vai embutir nesses ODS, né, que eles chamam de metas, no total são 169 metas, que eles vão embutir nesses 17 ODS de forma a cumprir o prometido no enunciado, que nunca será cumprido. Qualquer adulto com mais de QI 12 sabe disso. Então, ali fica aquela promessa de criança que faz as pessoas aceitarem aquele monte de metas que ninguém discute, isso ninguém quer discutir, ninguém fala, que, por exemplo, nós vamos ter que aumentar imposto, nós vamos ter que tirar algumas liberdades, nós vamos ter que incluir seus direitos, enfim. Você vai ser prejudicado em nome dessa promessa, né, de um suposto benefício futuro que qualquer pessoa que não seja uma criança encantada com promessas de eufemismo, de figuras de linguagem, percebe em dois. E professor, eu deixa acho só eu dar que... uma dica. Tá. Só dar uma dica, desculpa. No meu site, escritoralexandrecosta.com.br, tem uma tradução que eu coloquei lá, que é uma espécie de decodificação dos 17 ODS. Então, o texto explica o que diz lá, queremos acabar com a pobreza, e o que está embutido em tudo isso. Então, eu indico, vai lá, escritoralexandrecosta.com.br. Eu vou entrar. Mas, professor, eu estava pensando aqui, se a gente quiser casar essas ODS com os objetivos da nova ordem mundial, a gente não consegue conectar uns? Todos. Por exemplo, eu pensei mais nesse da renda, né? Todos. Aí você vai para a renda mínima, aquela renda, né? E você vai atender renda básica a universal. ODS, né? Você vai atender a ODS. Não, a Agenda 2030 é uma espécie de condensado, né, de elementos para a preparação desse novo normal, desse novo ambiente que vai vir um novo homem da nova sociedade. Né? Exato, exatamente. Bom, passando aqui para frente, né? E essa questão dessa preocupação climática, essa coisa aí em relação à ocupação da Amazônia, a gente sabe que tem muitos interesses por trás, né? O que o senhor falaria com relação à nova ordem mundial que esteja relacionado com essa preocupação? Olha, é evidente que existem problemas ambientais no mundo, até no Brasil. Mas, normalmente, os problemas ambientais são os opostos ao que esses caras clamam. Porque os maiores problemas ambientais se dão nas cidades, em áreas urbanas. Isso. Né? O Brasil tem um recorde horrível, talvez um dos piores do mundo, de não ter saneamento, né? Não sei se é 30% ou 40% da população que não tem saneamento. É um negócio, eu nem sei o número. Mas que seja 10, mas é mais que 10, eu acho que é 30 ou 40. É uma coisa que deveria merecer uma surra em todos os políticos que nos governam desde que o Brasil existe. Isso. Entendeu? Um país rico como o nosso não tem saneamento básico, não poderia ter mais nada, não poderia ter nenhum prédio de tribunal. Os juízes tinham que trabalhar em barraca antes de ter esgoto, não é? Concordo. Não poderia ter nada público antes de ter água e esgoto na casa das pessoas. Então, o próprio nome diz, né? Básico, é básico. Exatamente. Obrigado pela... então, essa coisa, ninguém fala desse meio ambiente. É onde o meio ambiente... você vê as áreas ao redor das grandes cidades, é onde estão os maiores problemas. Né? Aqui em São Paulo, ao redor
onde tem o esgoto caindo no meio da mata, vai poluir o ambiente e vai matar as pessoas também. E dar uma vida abaixo da dignidade mínima para todo mundo. Então, é isso que me revolta, porque você não vê ninguém falando desse problema. Né? A não ser o ministro, né? O ministro, num discurso dele, logo que ele assumiu, o ministro Ernesto, né? O Ernesto Araújo. Sim. Mas mas o que eu digo é do ponto de vista desse movimento ambientalista. Sim, não, Por ninguém quê? fala. Porque o movimento ambientalista, é lógico que tem muita gente bem intencionada ali. Eu acredito que até a maioria é iludida pelo discurso dos líderes que são lideranças políticas. Então, o ambientalismo interessa aos planos de quem quer autoridade, de quem quer poder, de quem quer diminuir a soberania dos países, porque leis ambientais internacionais necessariamente diminuem a soberania das nações. Exato, então, verdade. Esse aspecto de diminuir as soberanias nacionais, tem o aspecto da vigarice, de pegar dinheiro público e pegar dinheiro de financiamento, como o próprio fundador do Greenpeace diz, no meu livro tem frase dele lá, e no documentário do Brasil Paralelo, que eles fizeram recentemente, também falou, é um que eu participei. Então, tem a vigarice, tem a ilusão das pessoas deslumbradas aí, dos jovens que foram doutrinados para ter essa mentalidade ecológica aí. Tudo começou lá com o Jacques Cousteau nos anos 80. Então, toda essa mentalidade também tem influencia os inocentes. Mas tem os picaretas e tem aqueles com interesse político, né? De controle e tal. E, como sempre, o dinheiro também é um aspecto que tem que ser avaliado, né? Exato. Follow the money. E você vê que os movimentos ambientalistas estão sempre em regiões de riqueza mineral, né, com minérios raros, com pedras preciosas, com madeira de qualidade, e hoje em dia com plantas, com espécies que podem colaborar nos laboratórios de biotecnologia. Então, a preocupação deles com a Amazônia é essa, né? Então a gente tem sempre que olhar esse leque de participantes aí. E como eu disse lá no documentário do Brasil Paralelo, a gente tem que quebrar esse dogma de que o ambientalista é um cara que quer salvar, que todo ambientalista radical ele só quer salvar o mico-leão lá da fogueira, entendeu? Ou não, as girafas, os elefantes, né? Bom, professor, caminhando aqui, a pergunta seguinte... Vamos fazer assim, ó. Então vamos fazer só um intervalo para eu ler os superchats das pessoas que mandaram aqui. Fique à vontade. E aí a gente já volta e você continua para a gente encerrar. Então, pessoal, quem ainda não mandou o seu superchat, quer colaborar com o meu trabalho, a hora é agora. Por favor, você pode clicar aí nesse cifrão que fica ao lado do comentário, mandar sua pergunta, o seu comentário, sua colaboração, que eu vou ler agora. Então, vamos ver o que veio aqui de colaboração. Se você também quiser, você pode se tornar membro do canal. Tem 4 opções aí, tenho certeza que uma se encaixa às suas possibilidades. Então, vamos lá. Vamos ver aqui os superchats de hoje. Aqui, Sérgio Porto. Parabéns pela ideia dessa live, Alexandre. Nunca vi outro canal fazer coisa semelhante. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Sérgio Porto. Aqui a gente tenta fazer tudo que der, né? Eu não sou muito hábil nessas coisas, mas eu achei interessante, porque muitas vezes tem gente que me pergunta essas coisas que a Miriam me perguntou e eu não tenho, às vezes, tempo de responder, então concentrou aqui. Espero que tenha ajudado as pessoas que têm dúvida e que se interessam por esse assunto. Obrigado, Sérgio. A Cláudia McClure, que é a responsável pela idealização desta live, minha amiga, mandou uma colaboração e um comentário. Professor, sua gentileza com os alunos não tem preço. Deus lhe dê sabedoria e humildade sempre. Obrigado, Cláudia, e Deus lhe retribua tudo que você sempre faz por mim, tá? Obrigado. Leandro Andrade, o caos sempre favorece a nova ordem mundial. Ótimo comentário, Leandro,
e isso é uma grande verdade. E tem mais um comentário aqui da Cláudia. O que o Bolsonaro foi fazer no CFR em 2017? Porque ele teve uma reunião a portas fechadas. Pergunta difícil do amigo Antônio Moreira. Pois é, acho que foi 2018. Ah, não, 2017 mesmo, é isso. Pois é, Cláudia, foi em setembro ainda. Eu lembro que eu falei sobre isso na época. Algumas pessoas acharam que não tinha importância. Aí, depois de alguns dias, aí começaram a falar que ele foi no Clube Bilderberg, que não é verdade. Até onde eu sei, não é verdade. Aquela reunião que ele fez foi com a Shannon O'Neill, uma pesquisadora lá, uma diretora do CFR, de um núcleo criado pelos Rockefeller. Né? O CFR foi criado pelos Rockefeller, mas lá dentro tem alguns núcleos. Tem o núcleo do Nelson Rockefeller, tem o núcleo do David Rockefeller e acho que tem o núcleo do Lawrence Rockefeller. Que são os 3 irmãos que mais se envolveram aí. O David foi vice-presidente, o Nelson foi vice-presidente, governador de Nova York. O Lawrence foi o cara que iniciou os Clinton aí na política e era muito aliado aos Bush. E o David, que era o presidente do Chase Manhattan e foi o criador do Diálogo Interamericano, da Comissão Trilateral, do Clube de Roma, membro do Clube Bilderberg, um dos caras, o senhor globalista aí, o cara que segurava a coleira do Henry Kissinger, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, aí a gente já parte para a finalização. Mandem seus superchats agora, por favor, senão depois não dá tempo de ler. Olá, o Wesley Silva mandou uma colaboração no meu documentário. Obrigado, Wesley. E o José Francisco colocou: a Greta reclama das usinas termoelétricas na Alemanha? Não, por quê? Porque não é parte do negócio, tem que falar da Amazônia. Essa menina, eu não gosto de falar mal dela, porque ela é uma coitada. Ela foi instrumentalizada pelos pais, aí eu não sei se é só mãe ou se é mãe e pai, e ao lado dela sempre estava, pelo menos quando ela começou a aparecer, ainda era menor de idade, sempre estava uma agente da Open Society lá, da fundação do George Soros, que hoje é dirigida até pelo filho. É isso daí. Continua. Essa moça é a sombra dela, né? Onde ela vai, a moça vai com ela. Então, ó, estamos com 500 pessoas aqui. Muito obrigado. Foi uma honra mesmo receber toda essa audiência. E eu estou aqui à disposição da Miriam para ela ver como ela quer terminar aqui. O que você quer que eu fale, Miriam? Eu vou lhe dizer, é uma coisa que me incomoda, né? Muitos acham que esse estudo sobre a nova ordem mundial é teoria da conspiração, somente. Aí eu pediria que o senhor desse um conselho a essas pessoas que hoje ainda, depois de tudo que a gente tem visto, ainda acham que é teoria da conspiração. Eu já fiz isso algumas vezes, mas acho que faz bastante tempo que eu não faço, então a maioria das pessoas que estão aí está com bastante público, acho que nunca ouviu. Deixa eu ver se eu acho um negócio. Achei, peraí. Como a gente estava falando deles hoje, né? Vou ler uma coisa aqui. Esperem aí, tenham paciência, que vai valer a pena o que eu vou ler para vocês aqui. Página 432. O senhor sabe de cor todas essas páginas? Algumas sim, de tanto que eu usei. Olha lá. E depois eu mostro o que é. Primeiro eu vou mostrar o que está escrito e depois eu mostro quem escreveu, tá bom? Por mais de um século, os radicais ideológicos nos dois extremos do espectro político se aproveitaram de incidentes muito divulgados, como o meu encontro com Castro, aqui é o Fidel Castro, tá? Para atacar a família Rockefeller pela influência desregrada que eles afirmam que nós temos sobre as instituições políticas e econômicas americanas. Alguns chegam a acreditar que fazemos parte de uma conspiração secreta que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e a mim como internacionalistas
e de conspirar com outros em todo o mundo para formar uma estrutura econômica e política global mais integrada. Um mundo, se preferir assim. Se esta é a acusação, eu sou culpado e me orgulho disso. O próprio. Tá bom? Então, quando alguém fala em teoria da conspiração, fala assim, eu prefiro acreditar no David Rockefeller confessando diante da sua vaidade antes da morte, do que naquela tese de, porque as pessoas que aderem a isso são aquelas que, assim, se eu não conheço, não existe. Né? E isso é o maior traço que eu conheço de estupidez, né? Então, é isso que eu digo para as pessoas. Obrigada, professor. Excelente, viu? Foi muito bom. Demais, demais. Eu vou lhe explorar bastante nas nossas aulas, viu? Estou à disposição, gostei do papo. Desculpe se eu falei também demais. Nada, nada. Eu que peço mil desculpas pela minha introdução, que foi terrível. Mas deu tranquilo. Certo, deu certo. Aqui é um canal onde é tudo feito espontâneo, sem muito planejamento, e aí a gente faz... E tudo se aprende. A gente vai fazendo, vai voltando atrás, vai se corrigindo, é tudo feito assim, tá bom? Muito obrigada. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, agradecer especialmente a Miriam, a Cláudia, 550 pessoas aqui, muito obrigado. Estamos com 1 hora de live, vamos terminar. Eu quero apenas passar um recado para vocês. Amanhã, às 18 horas, teremos a segunda parte da live sobre o 11 de setembro. E eu espero vocês, porque eu acho que tem bastante coisa que ficou faltando, tá? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira e um bom começo de final de semana. Até amanhã às 18. Deus abençoe. Até amanhã às 18, professor. Obrigada. Boa noite.